conosco hoje é exatamente no sentido de recriar uma mentalidade de que ser brasileiro é ser feliz, é ter um país maravilhoso, é ter um povo que recebe outros países, outras pessoas de outros lugares com carinho, como ser humano. Isso é o propósito que nós estamos aqui defendendo. É fazer desaparecer essa categoria profissional de políticos que, como dizia o padre Antônio Vieira, aqueles que têm a obrigação de proteger a nossa pecúnia são os que mais nos roubam. E é lamentável que isso ocorra. Bom, acho que já falei muito e eu queria aproveitar e ler algumas palavras aqui, qualquer coisa, né, cara? Em homenagem ao partido e também um pouco de explicação sobre o que ele representa para mim, que sou um homem de 70 anos, que já criei os meus filhos. Não sei quantos anos eu poderei durar ainda, mas se eu durar uns 15 anos, serão dedicados à causa do PMB. Um nome que eu não me envergonho em nada que nós tenhamos que usar, mas respeito que as mulheres queiram criar o Partido das Mulheres. E talvez nós tenhamos que substituir esse nome por o POP. O que é o POP? É o Partido da Ordem e Progresso. Não sei se é possível criar um partido que tenha essas características, mas eu vou aproveitar e ler o que deverá sair na imprensa, uma vez que eu fui diplomado e estou agradecido ao presidente Gerson, aos senhores todos que estão aqui presentes, nos dando a honra e a oportunidade de ser ouvidos, aos nossos diretores regionais, ao presidente do Conselho e ao coronel Sodré, que nos deu a honra de estar aqui aceitando as nossas considerações. Eu vou ler, não se assustem, porque isso aqui já é conhecido de todo mundo, acho que já até foi falado um pouco. Vem aí o PMB, um partido que tem tudo para dar certo. Eu sou contra os que acham que não vai dar. Para mim vai dar, e tem que dar, e eu tenho 15 anos de vida para me dedicar a isso. E eu estudo dia e noite e fico até às 4 da manhã, às vezes, para escrever alguma coisa para o partido. Isso já tem uma publicação no Diário Oficial, já foi falado anteriormente, e nós estamos em busca de 500 mil assinaturas, para as quais nós temos 300 mil apenas para completar. Bom, já faltou mais, não é? O Paulo acrescentou que o partido foi fundado em 29 de janeiro. Eu tenho aqui as minhas reservas contra isso. Eu acho que esse partido está na mente de todo o povo brasileiro. Ele já existia desde as poesias do Gregório de Matos Guerra, que era chamado de Boca do Inferno, porque ele criticava a desordem social daquela época. Ele já existiu quando Tiradentes pretendeu fazer a independência. Ele existiu na proclamação da República. E mais do que isso, ele existe no dia a dia das crianças, quando elas pintam o chão para comemorar a vitória do Brasil na Copa do Mundo. As pessoas se emocionam e fazem bandeirinhas. Esse partido está vivo, ele sempre existiu. Talvez formalmente não, mas que ele está na alma de todos nós, que todo mundo anseia por uma pátria melhor. Oh, caramba, quem não conhece a poesia famosa de Olavo Bilac, que diz assim: criança, ama com fé e orgulho a terra em que nasceste, hoje não verás nenhum país como este. E não vai ver, não. Nós somos singulares. Esse país, toda essa gente que queria mudar a forma de viver do povo brasileiro, que foi para fora. Alguém conhece algum que ficou lá? Voltaram.
O Brasil é indispensável à felicidade dos brasileiros, mas não só, mas também há estrangeiros. Quem teve a oportunidade ontem de ver o Steve Wonder tocando no Rock in Rio? Eu falo Rock in Rio porque fica melhor, porque Rock in Rio não funciona bem, não? Mas ele disse que I love Brazil e cantou A Garota de Ipanema em inglês. E depois o povão, a garotada toda que estava lá, estava cantando A Garota de Ipanema em português. Um negócio de arrepiar assim, quando você vê um estrangeiro, uma gente que tem dinheiro para fazer o que quiser, vira que o Brasil cego. Mas Deus não lhe cegou a sensibilidade, infelizmente. Ele estava presente, sentindo o calor humano do povo brasileiro. Esse é o que nós não podemos deixar morrer. A legenda Ordem e Progresso, ela tem uma significação hoje um pouco diferente daquilo que foi pensado para ela. Do ponto de vista positivista, Ordem e Progresso significa que ordenar as coisas é dar a cada um o direito que tem, ou que deve ter. Mas não é o contrário de bagunça. E progresso é exatamente a consequência de tudo estar ordenado. Cada um faz a coisa de acordo com o que está programado. O progresso é simples consequência. O nosso sentimento em relação ao PMB é que ele venha representar isso que foi pensado no passado. Nós estamos em busca da ordem social. Nós estamos em busca de um partido republicano. E o que significa res pública, se não é a coisa pública? Res pública é o mesmo que democracia. Demos povo, classes, poder, é o poder do povo. E a res pública é a administração da coisa pública. Tanto faz dizer que é republicano como democrata. Estão os dois países lá nos Estados Unidos brigando pelas mesmas coisas. E alguns nem conseguem pensar que republicano e democrata é o mesmo. Na hora que nós ouvimos alguns aqui no Brasil dizendo que queremos uma nação democrática, às vezes eu fico pensando assim: poxa, quanta mistificação. A Alemanha é um grande exemplo para nós. A Alemanha democrática era chamada de República Federal da Alemanha, que era a República Democrática. E a comunista era a República Democrática da Alemanha. Oh, caramba, que paradoxo. Onde havia democracia, o povo não participava. Poluição, vivendo de carvão, acendendo fogão para se esquentar. E a outra, a Alemanha, que nunca falou que o nome era democrático, estava lá forte. Acho que esse é um país que a gente deve aproveitar alguma coisa, porque eles sofreram muito na guerra. Reconstituíram. Hitler foi uma desgraça para a sociedade como um todo, mas eles conseguiram. A gente está vendo uma série de jogadores no time da Alemanha com nomes eslavos. Até bem pouco tempo, uns foram vendidos para o Real Madrid. Quem acompanha o futebol está vendo isso. O CDFOR do time deles lá não tem nome de alemão. Bom, e nós? Eu, ainda aproveitando as ideias que aqui estão, nós entendemos que o povo brasileiro é ótimo, alegre, hospitaleiro, mas não se pode, na construção de uma casa, preparar a argamassa
numa ladeira, porque a água leva o cimento embora e o que fica é areia, pedra ou a cal. É lamentável a gente ver que o cimento, que é o elemento fundamental em uma obra, esteja desaparecendo da formação dos nossos filhos. Não podemos deixar as crianças nesse abandono. Temos que formar homens, temos que voltar a atenção para a escola primária, secundária e a escola universitária, porque precisamos de gente que dê continuidade a isso. Então, o que eu penso é que os brasileiros devem cuidar muito das suas crianças. O PMB conclama todos os que silenciam e não acreditam nos políticos brasileiros. Eu vou terminar já. Todos aqueles que têm ficha limpa são aceitos por nós. Deverão ser aceitos. A marca nossa é a dignidade. O presidente da nossa regional é uma pessoa que passou por uma fase interessante na vida, porque ele, ao mesmo tempo que era militar, ele foi obrigado a frequentar a faculdade. E quem teve a oportunidade de, ao mesmo tempo, trabalhar e estudar de noite, sabe o quanto penoso isso é. Então, ele é um motivo de muito orgulho para nós, porque sacrificou-se para progredir na linha de status, como provavelmente muitos dos senhores. Os militantes do PMB já conseguiram 50 mil assinaturas aqui no Rio. É um número significativo para quem não tinha nada. Vamos continuar sem assodamento, até o possível, para tomar parte nas eleições de 2012. Não sabemos se é possível ou não. Vai depender do trabalho que nós conseguirmos fazer. Todos nós, quando eu digo, somos os integrados e aqueles que virão a juntar-se a nós. O PMB sabe que a defesa do país é uma coisa que carece sempre de estudo e atualização. Daí, olhar para os militares do Brasil, como lamentavelmente a gente vê, em cima da ponte de Parada de Lucas, um caminhão do exército enguiçado, e o soldado com a arma defendendo a própria vida e o material que pertence à Fazenda Nacional. Isso é um descaso, é um desrespeito ao povo brasileiro. É preciso que alguém fale em nome dessa gente, seja do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, seja o bombeiro que vai cavar o Morro do Pumba, a Polícia Militar. E um dia desse eu tive a oportunidade de escutar de uma pessoa da minha família: a polícia mata. Eu falei: mentira, a polícia mata. Eu digo: a polícia não mata. Se você disser que um policial matou um fulano por uma arenga ou por algum interesse, eu até concordo, mas a polícia não. A polícia é a aeronáutica, a justiça, essa é invulnerável. Temos que olhar a coisa por esse aspecto. Essa história de botar a culpa nos militares por isso ou aquilo, não sei o que tal. O militar A ou B ou C, não importa o que força ele pertença, ele pode cometer um erro. É tão possível, qualquer um pode cometer erro. Mas não vamos raciocinar que são os militares todos que têm que pagar. As esposas dos militares têm que sair com panela na mão batendo na rua, porque os salários são insuficientes para botar seus filhos na escola. Levar os seus filhos à escola todos os dias. Por quê? Há uma desordem social. Precisamos ter alguém que fale nesse sentido. Portanto, senhores, temos uma série de ideias que irão
certamente serão agasalhadas no coração de todos os senhores, e já estão. Elas existem dentro de nós naturalmente, porque o ser humano tem uma natureza gregária. A gente precisa do calor um do outro, precisa de ouvir palavras carinhosas, precisa de estímulo, precisa de ser feliz. E é isso que o PMDB quer. O PMDB, não, desculpem, não vamos confundir as coisas. O PMB, né? Não que a gente não respeite os outros partidos, mas nós queremos pensar como o pessoal lá do Salgueiro costuma falar, nós somos apenas diferentes. Queremos que o país esteja sempre vivendo em seu estado de direito. E o PMB está se engajando na luta em favor dos direitos, não só dos direitos, mas também dos deveres. É muito importante falar em direito, mas talvez mais importante é falar de que todos têm deveres e têm responsabilidades. E é nesse sentido que eu quero encerrar aqui, que o PMB não é um partido militar. Ele é uma entidade civil. Nós temos lá em Cascadura o Clube dos Sargentos, mas não é um clube da aeronáutica, é um clube de pessoas que lá frequentam. Temos o Clube da Aeronáutica, estamos no Clube Naval, mas não é um clube de fuzileiros navais. Isso aqui não pertence ao ao ex-Ministério da Marinha. Agora perdeu o status e passou a ser o Comando Militar da Marinha, porque é preciso botar um cabeludinho e barbadinho. Lá tem que ter barba para poder comandar. Não vamos discutir esse tipo de querela, porque não é para isso que nós estamos aqui. Queremos apenas que os senhores se esforcem, assim como nós estamos nos esforçando. Eu estou dando possivelmente os 15 últimos anos da minha vida, pode ser até que seja mais, tomara, estudando o tanto que eu tenho direito de política, dormindo a hora que é necessário, fazendo tudo que é possível, ajudando o meu presidente, a quem me honrou com essa função de secretário-geral do PMB aqui no Rio de Janeiro. E gostaria que todos aqueles que quisessem aproveitar da experiência que eu tenho na vida de sala de aula e de ter trabalhado para o Ministério das Relações Exteriores no sentido da defesa estratégica do país, que podem entrar em contato com o partido e se dirigir a mim com a maior tranquilidade. Eu não posso dizer que os senhores devem me procurar pessoalmente, mas, uma vez necessária a minha participação, o nosso presidente não vai se cotar a essa oportunidade. Muito agradecido por terem me ouvido e terem entendido que o que nós queremos é o bem-estar de todos, com equilíbrio, com ordem e com progresso. Muito agradecido. Senhoras e senhores, nós temos um horário para terminar. Eu gostaria de ouvir todo mundo, mas eu vou ouvir nos bastidores, porque nós temos um horário a cumprir. Doutor Bezerra, muito obrigado pela sua presença. Coronel, não se esqueça de nós precisamos estreitar nossas relações. O PMB está de portas abertas para essa associação e está abrindo os braços para tutelá-la juntamente com o Partido Militar. Receba aí o nosso apoio, receba aí o nosso convite. Okay? Senhoras e senhores, muito obrigado a todos vocês e vamos terminar uma pequena recepção para aqui. Muito obrigado. Muito obrigado.
Júnior. Boa noite, doutora Hoje a opinião e várias metas, o direito de greve é sindicalizado. Hoje a possibilidade de mais força é certa. Então hoje a possibilidade do governo são forças estaduais. A Constituição não nos proíbe de sindicalizar.